Olá! É com a alma cheia de alegria que damos continuidade às reflexões sobre importantes assuntos à luz da doutrina espírita. Desde que o homem tomou consciência da própria existência, uma das suas buscas mais essenciais é o sentido da vida. Ele procura uma resposta. Uma vez que existo, por que existo? Refletir sobre a própria vida é uma necessidade que não deve ser deixada para depois. Mas como perceber isso? A concepção espírita, aliás, comprovada pela observação, nos fala da imortalidade pessoal, oferece ao homem visão real do seu destino e, mais do que isso, dá sua responsabilidade em face da vida e do mundo. Marcel Mariano, palestrante e médium espírita da cidade de Salvador, é nosso convidado para nos falar sobre o sentido da vida. Olá, Marcel, é com carinho e gratidão que nós te recebemos no programa. A doutrina espírita concebe a vida no sentido espiritual e corporal. Você poderia comentar esses dois contextos? Não é de hoje que a criatura humana busca um sentido para a existência. E naturalmente recorreu a muitos mecanismos como a filosofia, a mitologia, a religião. Presentemente ele busca esse sentido na psicologia e em ciências que começam a devassar o abstrato, a parapsicologia, hoje respondendo na área da psicobiofísica, depois de passar por várias denominações como a psicotrônica, a paranormologia e outras ciências que quanto mais devassam a matéria, mais descobrem energia. Quanto mais devassam a energia, mais identificam o espírito. Portanto, a própria ciência materialista está levando o indivíduo, as massas e os cientistas a descobrirem a essência da existência, que é o espírito, em torno do qual giram todas as outras manifestações. A corporalidade é apenas uma expressão da vivência. Nós somos um espírito atravessando uma experiência corporal e não seres humanos vivendo uma experiência espiritual. E essa frase não é nossa, é de Teilhard de Chardin, o grande jesuíta, pesquisador, cientista, escritor e também arqueólogo, que abalou a igreja no século passado, no século XX, especialmente entre os anos 30 e 40, quando levantou suas teses questionando a problemática do bem e do mal, oferecendo uma análise muito mais dilatada do que os dogmas católicos à época ofereciam. E por isso ele foi calado durante 3 anos, impedido de divulgar suas ideias. Agora não é mais possível destruir as pessoas. Livros ainda podem ser ceifados, mas as pessoas estão gozando de muito mais liberdade para proclamarem a era do espírito imortal. Portanto, nós estamos avançando para compreender que o significado da vida é amar. Como diria Charles Richer no seu grande livro, A Grande Esperança. Amar, viver para servir, para dar um sentido existencial, porque quem não vive para servir, ainda não aprendeu a viver. Marcel, nós vemos a valorização da vida um tanto banalizada. Como a doutrina espírita analisa o sentido da vida corporal? Por que nascemos? Qual o sentido de viver na matéria? Segundo a biologia, nós temos ciclos corporais. Nascemos, crescemos, amadurecemos, procriamos, envelhecemos e morremos.
Para a cultura materialista, naturalmente que esse ciclo se encerra. Ou seja, o berço é o começo e o túmulo o final. Depois, nada. O indivíduo passa a ser coisa alguma. Entretanto, para a doutrina espírita, que é um dos ramos do espiritualismo, o indivíduo pré-existe ao berço, portanto ele vem antes da concepção, e ele vai depois da decomposição cadavérica, o que já alarga o sentido enormemente da vida. Então o indivíduo vem antes da concepção, portanto ele já existia e tinha um arcabouço psicológico, emocional, afetivo. Depois da morte, da anóxia e da cianose, que faz com que o corpo tome o vasilhame do espírito, o espírito prossegue na pátria espiritual, buscando outros níveis de experiência, até que possa novamente, em uma nova argamassa física, em uma nova reencarnação, repetir na Terra sua experiência, buscando superar o malogro, as dificuldades, os desafios existenciais. Portanto, a existência física tem uma importância muito grande, porque é um laboratório onde o espírito, ao tomar decisões no além, impacta essas decisões em pleno campo biológico, na convivência com o outro, na consanguinidade. Se ele vai acertar ou não, isso é um desafio, porque ele vai empregar as suas melhores energias para o triunfo e o fracasso será apenas aparente, porque vai ensiná-lo como a melhorar o arcabouço das suas próprias tentativas buscando o triunfo pessoal. Na questão 132 de O Livro dos Espíritos, está anotado que a vida corporal, a encarnação, tem por fim a perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Como entender essas duas funções da encarnação? A perfeição não é um fim, a perfeição é uma tendência. Nós tendemos para a perfeição, sem nunca atingi-la na sua condição de absoluta. Porque absoluto, perfeito, só Deus. Nós somos perfectíveis, tendentes à perfeição, nunca alcançando ela no seu sentido absoluto, sempre relativo. Portanto, ao mergulhar no corpo, o espírito tem diante de si uma abrangência muito grande, uma gama muito variada de perspectivas de lutas. Para alguns, é o retorno à liça fracassada para o resgate daquelas dívidas, daqueles compromissos negativos, perturbadores que ficaram do passado. No fundo, ele está se reabilitando com ele e com o outro. Para outros, é uma melhoria, um aperfeiçoamento em que ele já tem qualidades e deseja colocá-las no campo da experimentação a fim de testá-las. E alguns poucos estão na Terra com a palavra missão. A palavra missão é muito curiosa. Então, alguns poucos são missionários? Não. Todo mundo é missionário. Todo mundo, sem exceção. Porque todo mundo tem o que fazer na Terra. Não tem ninguém que venha à Terra e não tenha nada para fazer. Terá que fazer alguma coisa na família, na sociedade, na comunidade onde nasceu. Sob esse ponto de vista, lato sensu, dilatado, todo mundo é missionário. É que no campo religioso a gente reservou essa palavrinha para os santos da igreja, para os missionários da doutrina espírita. Chico Xavier, o missionário da mediunidade, Eurípedes Barçanufo. Então é apenas jogo de palavra, mas as palavras têm muito significado. Algumas vêm em missão e sabem exatamente o que estão desempenhando, mas não compreendem com toda clareza o impacto que suas vivências vão ter nas sociedades do agora e do amanhã. Muito importante essa reflexão, não é, Marcelo? A gente vê, por exemplo, a maternidade, a paternidade é uma missão importantíssima, né? E na mesma questão está que a encarnação serve para o espírito cumprir a sua parte na obra da criação. O que significa o espírito cumprir a sua parte na obra da criação? Nós somos agentes da divindade e estamos inseridos no contexto das leis para darmos equilíbrio à existência dessas leis e ao funcionamento dela. Então, no momento que eu me faço pai,
eu me faço co-criador em plano menor. O curioso é que a gente usa a expressão, esse é meu filho. Ninguém pode ter filhos. Só Deus pode ter filhos, porque só Ele, Deus, fabrica a essência. O filho que eu produzo com uma mulher, eu na verdade forneço metade do material genético. Ela entra com outra metade do material genético e com um canteiro de obras que dura 9 meses. Mas apenas a gente fabrica o vasilhame. Eu não fabrico a essência. Então aquela pessoa que está vindo, a rigor, não é meu filho, é filho de Deus. Se embosca num corpo, se vincula a mim por uma parentalidade, onde estou, não sou, estou pai, aquela outra pessoa está mãe e recebemos aquele ser para cumprir os desígnios divinos. Aquele filho vem com série de problemas. Mas por que Deus me mandou um filho com tanto problema? Para me ajudar a corrigir. Quais são as minhas ferramentas de que disponho para auxiliar um filho que veio com imperfeições e com defeitos morais? Eu tenho a educação, eu tenho o exemplo, eu tenho a instrução, o comportamento dentro de casa, as lágrimas, os sacrifícios e as renúncias que farei em favor desse filho para que ele aprenda o caminho do bem. Eu estou colaborando com as leis. É como se a divindade dissesse, eu tenho condições de corrigir esse filho, mas é que Deus agora está terceirizando. Eu vou terceirizar para vocês na terra, pais e mães, se ajudarem mutuamente, porque eu tenho muito filho para criar. Então peguem esses filhos meus, transformem aparentemente em filhos seus e os corrijam para me devolverem melhorados. Portanto, se eu conseguir melhorar um filho, eu ganho bônus, eu avanço na evolução. Mas se meu filho, apesar de meus esforços, perseverar no caminho do mal, o problema é de livre-arbítrio. Ele assume, porque a lição boa eu dei. Se ele não soube aproveitar, o problema é dele. E muitas vezes o filho vem para auxiliar aos pais também, né? Porque a paternidade vai ajudá-lo em algumas necessidades próprias, né? Marcelo, o que a doutrina, Marcel, né? O que a doutrina espírita sugere para o homem conseguir mudar hábitos, deixando os velhos vícios e aproveitando esta vida neste plano da existência para evoluir, né, o máximo possível, intelectual e moralmente? A questão 919 do Livro dos Espíritos já coloca isso de maneira muito clara. Conhece-te a ti mesmo. É o autoconhecimento. Se nós, os indivíduos na Terra, pudéssemos desacelerar essa corrida louca pelo ter, para dedicarmos diariamente alguns minutos a sermos pessoas, identificando a nossa plenitude e a nossa espiritualidade nela investindo, nós descobriríamos o que temos de joio e o que temos de trigo na alma. E o nosso investimento não seria tanto em acumular, em guardar, em conservar, em reter coisas. Porque curiosamente nós viemos para a Terra, não trouxemos nada, e quando chega e vamos sair da Terra sem nada levar, e no meio termo a gente disputa, a gente briga por coisas que nem trouxemos e nem vamos poder levar. É um contrassenso, mas é um contrassenso que foi alimentado pela cultura materialista, pela religião divorciada de Deus. É só religião, mas não tinha religiosidade dentro dela. Pelas filosofias materialistas, tudo isso acabou construindo uma sociedade profundamente voltada para a corporalidade, que excresceu a espiritualidade. Mas a morte é implacável, aquela velha de foice, que anda por aí passando e levando as pessoas de noite ou de dia, ela não perdoa. Seja eu acumulando luzes ou pactuando com as sombras, chega sempre um momento que ela me leva. É o momento então que eu mergulho nas reflexões amargas ou dúlcidas do mundo espiritual e compreendo que tempo não se pode perder, porque todo tempo volta, mas jamais com o mesmo sabor da hora perdida. Marcel, para a gente concluir, aliás, não se consegue concluir um assunto como esse, né?
mas nós gostaríamos que você nos deixasse uma mensagem no sentido de não deixarmos de atender o verdadeiro sentido da vida. Como? Qual a orientação que nós podemos levar? Um olhar em torno do que está nos cercando já nos oferece infinito material de reflexão. Estamos numa sociedade que parece que perdeu o endereço de Deus. Não foi Deus que perdeu o endereço dos filhos. Deus sabe onde é que os filhos estão, desde o micróbio ou do batráquio que rasteja na lagoa, no pântano, até a estrela que cintila na constelação mais distante, tem a presença divina. Mas muita gente na Terra não sabe nem onde está morando mais. Está tão desorientada porque nós somos a sociedade ansiosa e a sociedade do ansiolítico. Tivemos a sociedade do paleolítico, pedra lascada, depois a sociedade do neolítico, pedra polida, e agora nós temos a sociedade do ansiolítico, a sociedade drogada. A sociedade que só vai dormir depois de anestesiar através de certos medicamentos a loucura da consciência. Mas se a gente olhar em torno de nossos passos, de nossa caminhada, nós vislumbraremos quanto podemos interagir para melhorar a sociedade. Na década de 60, o então presidente já assassinado John Fitzgerald Kennedy afirmou uma frase que ficou quase que ontológica. Não pergunte o que é que a sua nação pode fazer por você. Pergunte-se o que é que você pode fazer por sua nação. Torne-se um cidadão melhor. Torne-se um filho, um pai, uma mãe, uma pessoa melhor na sociedade. Não espere a sociedade tornar-se melhor, porque para os outros a gente só pode dar 3 coisas: conselho, orientação e canja de galinha. É tudo que a gente pode dar aos outros. Mas eu posso corrigir-me, mas eu não posso corrigir ao outro, porque o outro deu conselho e nem sempre o outro segue. Então, se eu posso me corrigir, eu posso cada manhã, cada noite, olhando-me no espelho antes de colocar a maquiagem, mulher, ou de fazer a barba, o homem, agitar a gravata, eu fazer uma avaliação de quem eu sou até aquele momento. Qual é a relação que eu tenho com os amigos, com os adversários? Se eu tenho inimigos no ambiente de trabalho ou dentro da própria constelação familiar. E eu então passo a fazer um exercício, um pacto comigo mesmo de ser amanhã melhor do que hoje. Tanto quanto hoje eu espero ser melhor do que amanhã. Nesse esforço incessante, nós vamos encontrando as nossas zonas em sombra e as iluminando. Porque a maior viagem não é para a Lua. A mais desafiadora viagem não é para Marte. Nesses lugares todo mundo já foi. As naves não tripuladas ou tripuladas já chegaram ao satélite natural. Nós precisamos agora fazer a viagem para dentro. Viajar para o país interior e visitar o continente devassado do eu. Será lá dentro que vamos descobrir onde nos iluminarmos para sermos não pessoas iluminadas, mas luminosas, irradiando claridade. Quem deseja aproveitar, diria veneranda em nosso lar. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada mesmo por você estar aqui conosco e contribuir com essas reflexões tão importantes para nós. Um grande abraço, até o nosso próximo reencontro. Muito obrigada. Nós lembramos a todos que no site momento.com.br, que é um trabalho da Federação Espírita do Paraná, nós vamos encontrar mensagens, áudios, vídeos que falarão aos nossos corações e agora também está nas redes sociais. Agradecemos a todos que estão nos assistindo e lhes desejamos muita paz.